Gente, aqui é a Paula Pires e nesse vídeo eu vou falar sobre como falar bem, como se comunicar melhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que muitas pessoas têm dificuldade com comunicação por conta de bloqueios no mapa, e isso a gente consegue ver observando casa 3 do mapa astral e Mercúrio. Tá? Normalmente são esses dois quesitos que mais influem em comunicação. Outro quesito que também pode afetar bastante é a falta de ar. Às vezes quando a pessoa tem falta de ar, ela fica sem foco, ela fica um pouco dispersa e aí a comunicação fica muito prolixa, tá? Sempre que você reparar, puxa, eu não me comunico bem, eu falo demais, ou eu falo de menos, ou eu falo coisas sem tato, ou eu não consigo ser claro. Tem várias vertentes de uma comunicação não positiva. Sempre que você observar que a sua comunicação poderia ser melhor, o ideal é fazer um mapa astral, ver o mapa astral e ver se tem algum bloqueio, porque se tiver algum bloqueio, a gente tem como tentar tratar com os forais astrológicos. Eu vou passar aqui 3 regras principais para se comunicar bem. Primeiro, antes de falar, ter domínio sobre o tema. Se você vai falar sobre um tema que você não entende, que você não estudou, que você não conhece, a chance de você não falar bem sobre esse tema é gigantesca, porque você vai ficar enrolando, você vai ficar prolixo, você vai fingir que sabe e não sabe. Então tenha conhecimento sobre o assunto, nem que seja para falar sobre si mesmo. Então se você vai falar sobre si mesmo, você tem que ter autoconhecimento para saber o que você vai dizer sobre si mesmo. Então, primeira coisa é o entendimento. Segundo, tenha uma estratégia de onde você quer chegar com aquela comunicação. Então vamos supor, é uma comunicação do seu site que é de marketing. O que você quer atingir com aquela comunicação? Você fez um blog, você quer aquele blog trazendo o que para você? Você quer pessoas que vão ser leitores? Você quer trazer uma audiência maior? Você quer gerar uma conversão, que alguém marcar uma consulta ou alguma consultoria com você? Tenha o objetivo claro de onde você quer chegar com aquela sua comunicação. Por exemplo, você vai conversar com o seu namorado uma coisa séria, ok. Qual é o assunto? Onde você quer chegar? O que você quer atingir com aquela comunicação? Não fala por falar, porque senão fica aquela pessoa que começa a falar um negócio, você pergunta um negócio pra pessoa, a pessoa já começa a falar, daqui a pouco já tá 10 minutos, já não sabe nem mais o que a pessoa tá falando. Aí você fala assim, nossa, mas calma aí, eu te perguntei o que? Ah, então, aí a pessoa já foi, já se perdeu, né? Então procura sempre ser objetivo. Ninguém tem muita paciência com pessoas que não são objetivas, tá? Com pessoas que você pergunta um negócio que bastava responder sim ou não e a pessoa é evasiva, responde um outro negócio, responde com uma outra pergunta em vez de responder o que você perguntou. Então sempre pessoas que são pouco objetivas, que são pouco claras, que não vão no ponto, tendem a não se comunicar tão bem. Terceiro, procure falar de uma forma mais colocada, a gente chama de impostação de voz. Então, assim, eu poderia estar falando aqui com vocês assim, então, procure falar com uma impostação de voz, porque uma impostação de voz é importante. Vocês estão vendo a diferença? Eu tô falando com uma voz que é a voz que eu falaria normal se eu tivesse alguém conversando aqui comigo. Então você tem que se comunicar melhor, falando isso, isso e isso. Não, eu tenho que colocar a minha voz. Eu estou falando para um público. As pessoas precisam ficar nesse vídeo até o final. Então eu tenho que falar com uma seriedade, com uma impostação de voz maior. Se você quer se comunicar bem, se você quer ter uma performance 100% na sua comunicação, você tem que ter uma impostação de voz e uma postura clara e objetiva, como eu disse anteriormente, em relação ao que você quer comunicar. E não falar de uma forma leviana, de uma forma mais ou menos, né? Ou, principalmente, ficar dando volta, né? Ficar, em vez de ir direto no ponto, falar 500 mil coisas. Muita gente deve conhecer canais e youtubers aqui que às vezes você começa a assistir, eu mesma começo a assistir, eu não consigo continuar o vídeo, porque a pessoa vai falar de um assunto, só que antes ela conta não sei quantas mil coisas da vida dela, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que não sei o que nananã, enrola demais, aí você fala, pô, não quero, vou querer falar com uma pessoa que já vai direto ao ponto, tá? Então essas 3 dicas são as principais para se comunicar bem. Não esquecendo, gente, que tem que olhar o mapa astral, porque se tiver bloqueios no mapa, muitas vezes fica dificílimo trabalhar a comunicação. Eu atendo pessoas que têm mapas complicadíssimos na área de comunicação, então assim, tem Mercúrio retrógrado, esse Mercúrio, além de estar retrógrado, faz 3 quadraturas, 3 oposições, a casa 3 tem mais 3 planetas retrógrados, aí realmente fica complicado. A astrologia não é uma coisa fatalista, mas quando uma pessoa tem 10 bloqueios em áreas que vão afetar a comunicação, fica difícil dela se comunicar bem. Eu até costumo dizer em casos desses que nem culpa da pessoa, é culpa do mapa, né? Não culpa, mas é uma consequência de ter nascido naquele dia e naquela hora.
Ai, ai, gente, é isso. E todos que quiserem trabalhar seus mapas, que perceberem que tem questões com comunicação, podem me contatar aqui pelo meu site. Inclusive, eu tô com uma consulta promocional que já inclui a sugestão de florais, ou seja, já inclui eu analisar quais são os florais mais indicados para o seu mapa. Namastê!